Se você quer morar num condomínio de casas bonito, gostoso, onde os terrenos têm bons tamanhos para que a sua casa não fique encaixadinha entre duas casas, sendo janela com janela. Condomínio com restaurante, conveniência. Esse condomínio é o Patrimônio do Carmo. Hoje a gente vai fazer um tour por dentro desse condomínio, ver mais ou menos como é que são as casas, ver valores de terrenos e muito mais. Tá curioso? Tá curiosa? Fica comigo e vamos pro vídeo. Olha, esse condomínio, ele combina terrenos com algumas vistas maravilhosas, como vocês vão ver logo mais aqui nesse vídeo. Casas também de alto padrão, só que sem necessariamente aquelas casas modernas, mas casas puxadas para o estilo fazenda. Esse condomínio tem muitos pontos positivos, claro, tem alguns pontos negativos que eu já vou falar para vocês, mas ele se destaca já por isso. Veja, as casas praticamente, embora essa que a gente esteja passando tenha muro, mas olha só, a maior parte, os muros são de cerca viva. É apenas uma separação praticamente da rua pro terreno, pro dono, na verdade, né? E olha como é que é os padrões de casas. São sempre casas grandes, só que mais puxada para esse estilo de casa mais pro campo, né? Não necessariamente aquelas casas modernas, quadradas, como tem bastante hoje em dia, mas ainda assim casas muito legais. E olha os terrenos, são sempre terrenos grandes. Para vocês terem uma ideia, aqui os terrenos começam em 1.500 metros quadrados. Muito diferente daqueles condomínios onde os terrenos têm 400, 450, tipo aqueles do Alphaville que o pessoal, muita gente acha super chique, mas em que uma casa, às vezes, a janela de um quarto fica só a 3 metros, 3 metros e meio da janela da casa do vizinho. Aqui não. Aqui, além do mais, os terrenos são muito mais baratos. É quase 1/10 ou 1/3 do valor dos terrenos se comparado com esses condomínios aí, tipo Alphaville. Terreno muito mais barato, muito maior, ou seja, muito mais conforto, muito mais espaço. E essas vistas, olha, é como aqui sim, é como se você estivesse passeando por países como sul da França, países desenvolvidos, e aqui saindo da capital 40 minutos, isso assim, 40 minutos saindo aqui do escritório, aqui no Shopping Eldorado, saindo do Shopping Eldorado em 40 minutos você já tem todo esse verde, toda essa paisagem que vocês estão vendo, e esse condomínio ele funciona mais ou menos assim. Durante o vídeo vocês vão ver que andando por essas ruas tem alguns mini portais, é como se você tivesse um condomínio master e dentro desse master você entrasse em microbairros. Você entra nesses microbairros e você tem acesso a mais casas, né? Ou seja, que nem agora, quer ver? A gente vai passar por um agora, isso, tá vendo aqui, ó? Que tem esse portal verde. Então ali a gente entra, aqui a gente entra em mais complexos, onde tem mais algumas ruas, e aí a gente tem acesso a esses tipos de casas que a gente tá vendo agora, sempre assim. E olha, a divisão do asfalto com a calçada não tem aquela calçada alta, sabe? Então fica aquela sensação mais de campo mesmo, aquela sensação de coisa gostosa, interior. Bem, toda essa belezura tem alguns pontos negativos. Primeiro, para ter acesso a esse condomínio, infelizmente o acesso é pela Raposo Tavares, que há quem não se importe, há quem odeie. Porque a Raposo Tavares tem aquele famoso trânsito chegando em São Paulo. Aqui, na chegada desse condomínio, não tem aquele trânsito todo, principalmente se você não tem que ficar indo para São Paulo todo dia, toda hora. Isso, na verdade, acaba sendo muito bom para quem não precisa sair. Mas se precisar, o acesso a ela é pela Raposo Tavares. Outro ponto negativo desse residencial é que, embora a entrada dele esteja numa grande avenida, a portaria, ela fica pelo menos de 10 a 15 minutos da Raposo Tavares, ou seja, você precisa sair da Raposo Tavares, pegar uma avenida, e é uma avenida tranquila, ou seja, não é nada curtinho, aquelas estradas perigosas, nada disso. Só que aí você anda mais pelo menos 10 minutos para chegar na portaria. De ponto negativo, só, porque de ponto positivo, vamos lá. Primeiro ponto positivo, um valor por metro quadrado relativamente baixo. Aqui o valor por metro quadrado, terrenos à venda, gira em torno aí dos seus R$ 280 o metro quadrado. Tem para menos e tem para mais, ou seja, é um valor relativamente
relativamente baixo para quem quer um espaço legal. Ponto número 2. Como eu já falei anteriormente, o tamanho dos terrenos, porque os terrenos aqui começam em 1.500 metros quadrados. Para quem quer espaço, gosta de jardim, gosta de chamar os amigos, gosta de ter espaço para piscina, isso realmente faz uma diferença muito grande se comparado com aqueles loteamentos de 450 metros quadrados, que às vezes você constrói uma casa um pouquinho maior, às vezes já não sobra espaço lá para piscina. É muito comum nesses residenciais mais comuns a piscina ficar esmagada ou nem às vezes acontece de não ter espaço para piscina. Ponto número 3. A vista. Olha essas vistas. As paisagens aqui são simplesmente fenomenais. Então, se você quer abrir a porta da sua varanda e ter belas vistas, esse é o condomínio. E ponto muito importante, terrenos relativamente muito fáceis de construir sua casa. E mais, hein? Nesse residencial, os terrenos não sofreram tanto aquele boom de preços que nem outros residenciais sofreram. Então, aqui hoje é uma boa oportunidade para quem quer construir sem gastar aqueles preços exorbitantes de terrenos que está acontecendo por aí. Embora, sim, essa área é uma área bacana, de ótimo padrão, vai valorizar ainda mais, mas como ele já está um pouquinho mais afastado da capital, mas não está longe, então esses condomínios um pouquinho mais afastados, a partir de 30 minutos da capital, que ainda está ali, na Grande São Paulo, os terrenos não sofreram tanto boom, então eles têm aqueles bons preços, bom custo-benefício para construir. Os terrenos aqui no condomínio Patrimônio do Carmo hoje estão custando, de verdade, eu vi alguns anúncios recentes, mas aí as pessoas demoram para responder. Geralmente quando isso acontece significa porque aquele anúncio já foi vendido ou está desatualizado, a pessoa fica com vergonha de falar, mas os anúncios reais que estão disponíveis, a gente viu que está variando ali em torno dos seus 400, 430, 450 mil reais os terrenos a partir de 1.500 metros quadrados. Tem terrenos com 1.700, tem terrenos com 2.500 metros, então são terrenos que realmente são maiores, são mais tranquilos para você ter sua casa sem problema de vizinho. Hoje, aqui dentro desse residencial, você encontra casas prontas em boas condições. Fica comigo nos próximos vídeos que eu vou te mostrar casas que estão à venda aqui dentro do residencial Patrimônio do Carmo. Você vai ver que as casas aqui começam em 1.350.000, casas boas. Essas mais, digamos, estão com os valores menores, não são casas simples, mas do que tem são as mais simples, claro. Mas são casas bacanas, são casas relativamente grandes que começam aí nesse valor de 1.350.000. E aí, claro, você tem aí as casas de 1.800.000, 1.900.000, 2 milhões e pouco, que são as mais legais. Então, veja os próximos vídeos onde eu vou mostrar essas casas que estão à venda para você se inspirar, para você ver se gosta. E lembrando, aqui como os terrenos são legais, a gente pode projetar um sítio bacana para você com aquela estrutura mais diferenciada, com materiais, com madeira de demolição, tijolinho aparente e muito mais. Então, acompanhe a gente nos próximos vídeos e até lá!